O PT abriu uma representação contra a senhora por chamar Lula de, abre aspas, corrupto de 9 dedos, fecha aspas. A senhora podia explicar um pouco mais sobre esse caso que está na PGR? Eu queria aproveitar e fazer um gancho disso com a derrota ontem na CCJ da PEC das prerrogativas. A gente sabe que, apesar do projeto ser ruim, é muito importante que a garantia, né, parlamentar, a opinião, a votos, essa blindagem aconteça de fato e não a perseguição que a gente está vendo hoje do judiciário. Então, se existiria, se você puder falar mais a respeito do seu caso específico, do caso da senhora, e também qual que seria uma alternativa para garantir que os parlamentares não sejam mais perseguidos por opinião ou voto. A gente vive um momento muito estranho da política brasileira, né, do cenário político, porque tudo é judicializado, tudo é usado, né, desse prestígio que certas pessoas hoje têm junto ao Poder Judiciário, e o desprestígio, né, inclusive declarado. Por exemplo, Barroso falou, nós derrotamos o bolsonarismo, perdeu o Mané, enfim, eles afirmam, não é mais velado, afirmam que estão fazendo política. E, obviamente, que não estão fazendo política para o meu lado, por exemplo. E não deveriam fazer para nenhum, na verdade. Justiça é justiça, política é política, enfim. Sobre a questão do meu caso, eu fiz uma entrega de uma viatura para a Polícia Civil em Criciúma, e aí fiz um vídeo falando que eu desejaria que aquela viatura pudesse levar o maior corrupto desse país, de 9 dedos, enfim. E aí, os 2 deputados petistas, né, e detalhe, eu sempre falo que emenda não é favor de deputado, é uma distorção orçamentária para trazer de volta um dinheiro que vem para Brasília e que deveria ficar nos estados. Eu sou uma defensora de mais autonomia dos estados e dos municípios. Pois bem, e falei isso no vídeo, inclusive. E aí, a deputada Ana Paula Lima e o deputado Pedro Kizai, os 2 deputados petistas de Santa Catarina, entraram na PGR. Eu não tive acesso à peça, eu soube pela imprensa, né? Saiu em alguns portais da imprensa, e aí ali fala em promoção pessoal, em calúnia, injúria e difamação contra o Lula. Para começar, isso aí já está errado, porque se ele se sentiu ofendido, ele que tem que judicializar contra mim, e não terceiros, né? Eu não posso, daqui a pouco, alguém falar alguma coisa contra o Bolsonaro e eu me sentir ofendida por ele. Posso até reclamar, mas não posso entrar na justiça, enfim, é só o ofendido que pode. Isso aí já está errado. Mas depois falar em promoção pessoal por uma entrega de emendas, e aí o meu marido, o advogado Guilherme Colombo, fez um vídeo mostrando a incoerência, colou ali várias fotos da Ana Paula Lima fazendo entregas de viaturas, inclusive, para a Polícia Rodoviária Federal. Então, se é promoção pessoal, ela fez quantas vezes isso, né? E além de gastar dinheiro também do mandato dela para pagar outdoors em toda Santa Catarina, falando de quanto de dinheiro que ela trouxe, enfim. E aí, e outra coisa, que eles falaram de possível improbidade administrativa. Isso é uma maneira de tentar calar, de tentar impedir a atuação do meu mandato. Mais uma vez, o PT já fez isso várias vezes com o meu mandato e de outros deputados, né? Dito isso, a gente sabe que está errado, que não tem nada a ver, né, essa denúncia feita por eles, mas a gente não sabe no que vai dar, porque a gente viu vários absurdos, e aqui o doutor André Marcília pode pontuar, talvez melhor que eu, vários, né, absurdos jurídicos que tiveram continuidade com o único intuito de perseguir a oposição, aqueles que hoje estão se opondo ao governo, se opondo ao autoritarismo do judiciário, e que querem, e que eles têm essa vontade de obliterar. Então, é por isso que eu votei a favor da PEC anti-chantagem, que eu chamo, porque como vocês estavam comentando aqui antes, gente, para mim, aquela manifestação da esquerda resumiu tudo.
eles cantavam gritos de guerra, dizendo fascismo, as bandeiras vermelhas, né? Disfarçaram botando ali uma bandeira do Brasil, mas as bandeiras vermelhas. Zé Dirceu no caminhão contra a PEC da blindagem, chamando de PEC de bandidagem. Um cara que foi preso, teve seus processos anulados. Então, a bandidagem, ela está blindada no Brasil. Quem não está são os que lutam contra o sistema, que lutam contra a centralização de poder e dinheiro em Brasília, que lutam contra o aumento de impostos, que lutam para que a nossa liberdade de expressão, que já está problemática, que a gente não tem a liberdade de expressão no Brasil hoje, a gente tem um mínimo de liberdade de expressão para que a imunidade parlamentar seja resgatada. É importante, sim. Como é que um parlamentar, meus amigos, vai enfrentar o judiciário, se o judiciário pode a todo momento, né, se a força estatal pode a todo momento abrir inquéritos intermináveis, né, processos intermináveis, como aqueles os inquéritos que existem desde 2019, agora teve outro aberto por Dino, sobre o descumprimento das medidas da pandemia. Então, como que você vai ter uma liberdade para atuar dentro das casas legislativas com essa clara chantagem do poder judiciário? Então, eu acho que alguns foram molengas e cederam a essa pressão, né, porque ficaram com medo. Ontem, senador Jorge Seife, senador Espiridião Amin, falando que ai meu Deus, na hora de comemorar que foi pautada a anistia, porque sim, foi ali eles falaram, vamos pautar a anistia, mas temos que passar essa PEC aqui, né? E é uma PEC que retorna ao texto constitucional original e que foi tirada em 2001 pela emenda constitucional 35. O voto secreto, talvez ele pode ter o ônus e o bônus. Talvez, por exemplo, vamos botar lá para abrir processo contra a deputada Júlia Zanata, talvez não gostem de mim, no voto secreto a própria Câmara me abrir para me ferrar, por exemplo. Ônus e bônus, enfim, era aquilo que tinha para o momento, mas eu acho que a gente ia ganhar um pouco mais de proteção. Deputada, bom dia, obrigada pela entrevista. Deputada, indo nessa linha da anistia também, o Brasil todo está observando essa história de dosimetria, uma hora anistia, e coloca a gente, tira a gente. Você pode atualizar a nossa audiência sobre em que pé está a aprovação da anistia, se vai andar e quais as expectativas? A gente teve um grande susto quando foi nomeado o relator, né, o deputado Paulinho da Força. Isso deu uma desanimada, mas nós não... Porque a gente, no dia que foi nomeado, eu estava no interior de Santa Catarina e as pessoas ficaram com muita tristeza, muita raiva, porque foi um dia de comemoração e logo no outro dia um balde de água fria. Mas nós estamos trabalhando aqui internamente em Brasília, articulando, conversando com lideranças e vamos ver o que vai dar, mas obviamente que as declarações do Paulinho da Força, né, elas foram muito problemáticas, muito problemáticas. Vamos combater os extremos, conversei com Alexandre de Moraes, enfim, acho que ele se desmoralizou um pouco. Deputada, bom dia, prazer falar contigo. Bom dia. Olha, eu queria, ainda nessa questão dessa representação feita pelo PT, a senhora disse muito bem, né? A senhora está sendo acusada de agir por interesse pessoal e me parece que você acusar alguém de difamação ou calúnia, ou seja o que for, é algo, como bem disse a senhora, a ser feito pelo presidente, é algo pessoal dele, e não ser feito com dinheiro público por deputados contra a senhora. Se o Lula quiser, ele pegue no bolso dele, de pessoa física, e processe. Não use o Estado para isso e muito menos use parlamentares que em nome dele reajam assim. Isso sim me parece
parece ser agir em nome de interesse pessoal, usar esse fato contra a senhora para se autopromover por parte desses deputados, usar o dinheiro público para se autopromover com essa representação ou com ações, etc., contra a senhora. Isso sim é que me parece ser, quer dizer, aquilo que acusam a senhora é exatamente o que eles estão fazendo. Agora, me chama a atenção nessa parte da difamação. A gente sabe que difamação é você dizer informações falsas sobre alguém. Se a senhora disse que o Lula era um corrupto de 9 dedos, eu fiquei em dúvida, qual é a informação falsa? Ele não tem 9 dedos? Pois é, não, é complicado, né? Durante o governo Bolsonaro e até agora chamavam Bolsonaro das coisas mais absurdas, genocida, fascista, nazista, e talvez quem está nos assistindo pode até lembrar de mais coisas, de tudo. E aí podia tudo, gente, né? E agora o Estado sendo usado contra... Eu não sou somente assim... Eu não tenho só a liberdade de expressão. Eu não deveria ter só a liberdade de expressão. Eu deveria ter a imunidade parlamentar também. E isso está sendo tomado de nós, na mão grande. E mais, né, doutor André? Porque eu acho engraçado. Se é promoção pessoal, então vamos proibir todos os deputados de falar de emenda, de entregar suas emendas. Ou só eu não vou poder. Ou só quem é oposição não vai poder. Então vamos acabar, né? Vamos acabar, ninguém mais pode falar de emenda, até porque entregar emenda não é a função principal do deputado, em que pese tem deputado que só se eleja por isso, né? Por essas distribuições de emenda. Mas não, querem aparecer, como disse o senhor, e eu não tive acesso à peça original, mas espero que isso não seja mais um absurdo jurídico do nosso país. Oi, Júlia, desculpa, bom dia. E agora que essa PEC da blindagem, né, ela foi, enfim, negada, qual seria a medida cabível para proteger vocês, deputados, dessas perseguições, que são perseguições políticas, né, do judiciário? Pois é, né, o pessoal que estava reclamando, falando da PEC... É engraçado que se é para o judiciário tomar decisões políticas, então que seja a Câmara e o Senado, né? Que seja o Congresso a tomar decisões políticas em processos. Porque é o que está acontecendo, nós estamos vendo decisões políticas. Hoje, agora, a gente continua na mesma situação, totalmente exposto. Eu acho engraçado que tem gente que diz que está lutando contra a ditadura do judiciário, mas na hora de votar na PEC não teve coragem. Enfim, eu sigo a minha coerência. E com certeza, se viesse algum processo sei lá, qualquer coisa para ser votado dentro da Câmara, eu ia votar de acordo com as minhas convicções. Deputada, é interessante isso, porque, como todo mundo bem sabe, esses processos são sempre contra a direita. Mas faz pouco tempo agora que Lindbergh Farias, o deputado Lindbergh Farias, ele falou na tribuna, né, ao se referir a Eduardo Bolsonaro como traidor da pátria, ele sugeriu ali fuzilamento aos traidores da pátria, fuzilamento. Eu fico aqui me questionando também se, de alguma maneira, existem processos contra esses membros da esquerda que falam tantas barbaridades, né? A gente vê que, muitas das vezes, os processos, por exemplo, contra parlamentares não são abertos nem por quem, como o da senhora, né? Nem foi aberto por Lula, foi alguém do PT que foi lá e entrou. Muitas vezes a gente vê o próprio Ministério Público, né, entrando ali, não é nem foi acionado por um partido ou por um parlamentar ou pela parte, teoricamente, que foi injuriada. Então a minha pergunta é essa, assim, talvez não seja o caso também deles provarem o próprio veneno e começarem a ser questionados, também passarem por processos quando falam esses absurdos? Boa pergunta e bom ponto. Eu processo bastante a esquerda, aqueles engraçadinhos que vêm na minha rede social, falaram que não devem, então, né, eles levam o processo. Infelizmente, em alguns, eu
eu tenho perdido, eles falam que eu sou pessoa pública e que eu tenho que aguentar. É isso que o juiz falou. Você é pessoa pública, então tem que aguentar ser chamada de nazista. E aí, se a gente fala qualquer coisa pro outro lado, é incitação à violência. Imagina se eu falo que a esquerda tem que ser fuzilada. O que iria acontecer comigo? Um dia eu estava numa cidade e num evento partidário, e aí eu falei que nós tínhamos que criar um exército de contra-revolucionários. Citei o livro do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, de Revolução e Contra-Revolução. Imediatamente a esquerda pegou aquilo ali e disse que eu estava fazendo uma milícia para atacar o Supremo Tribunal Federal. Saiu em todos os sites de esquerda. Gente, é cada coisa absurda que eles falam sobre mim, sobre os meus posicionamentos políticos. Enfim, ontem eu estava saindo da comissão ali, aí falar, nazista, eu voltei. Quem que o senhor está chamando de nazista? Quem? Então, como com o recente acontecido aí do Charlie Kirk, fica um recado, né, para a direita, como a Marina falou, para fazer eles provarem do próprio veneno. Essa fala aí do estagiário do STF, porque não se chama mais de deputado federal, o senhor Lindbergh Farias, é estagiário do Supremo Tribunal Federal recebendo salário de deputado, porque tudo ele parece lá, fala, vai no microfone, eu vou lá levar para o Supremo Tribunal Federal, vou lá levar para o Alexandre de Moraes, o mesmo que fez acusações gravíssimas a Alexandre de Moraes. Tem um vídeo dele dizendo que era absurdo Alexandre de Moraes, chamou Alexandre de Moraes de advogado de facção criminosa, ele chamou Lindbergh Farias, e hoje virou um submisso aí de Alexandre de Moraes, em que ele não exerce mais suas funções de deputado federal, mas sim de funcionário estagiário do Supremo Tribunal Federal. E eu acho importante, sim, a direita fazer a esquerda provar do seu próprio veneno, mas nós sabemos das dificuldades no poder judiciário. Deputada, aqui no chat todo dia tem pessoas perguntando sobre o Drex, o famoso Drex. E a senhora é a coautora do projeto Anti-Drex. A senhora poderia explicar para a nossa audiência exatamente do que se trata e por que a senhora é contra, por que isso é ruim para o Brasil? Explicar o que é o Drex? Explicar o que é o Drex então, e por que a senhora fez um projeto de lei contra o Drex. Inclusive essa semana eu protocolei a PEC Anti-Drex, que é a PEC que eu vinha recolhendo assinaturas desde novembro do ano passado, conquistamos 172 assinaturas, o mínimo era 171, protocolei essa semana, e é uma grande vitória da liberdade financeira, porque o Drex é o real digital, é uma moeda digital centralizada pelo Banco Central. Tudo que é centralizado já é ruim por natureza. E é uma maneira de o Estado poder controlar mais a nossa vida. Imagina, e paralelo a isso, tem projetos de lei na Câmara dos Deputados, do PT e até de partidos de centro, para... Só um pouquinho, que eu tenho que ver se não está tendo votação aqui. Tem projetos de lei da esquerda, do PT e até de partidos do centro para eliminar o dinheiro físico, a nota de 100, de 50, enfim, as notas de dinheiro. Isso transferiria todas as nossas transações financeiras para o digital. É legal? Pode ser. Pode ser que também não é bom. Por quê? Porque a gente vai ficar totalmente exposto, totalmente na mão do Estado, que vai controlar todas as nossas transações financeiras e vai poder taxar todas as nossas transações financeiras de maneira tão fácil, vai facilitar, vai ser muito bom para o Estado tudo isso. Traz avanços tecnológicos, é claro, mas com todo avanço tecnológico a gente tem visto também um maior monitoramento do cidadão. E eu não posso fechar os olhos para a Gleisi Hoffmann indo na China e dizendo que o Brasil tem que se aproximar do modelo chinês. Então, o problema desse real digital, do Drex, é a programabilidade. Tem declarações de pessoas ligadas a banco, como o Eric Catafim do Itaú, que falou que se nós tivéssemos o Drex na pandemia, ele poderia controlar em que raio da sua casa ele poderia fazer. Imagina, se eles determinassem um raio de 5 quilômetros, se você vai numa loja, num supermercado fora desse raio, eles bloqueiam o teu dinheiro e não deixam comprar. Então, assim, por isso
estudando, conhecendo, eu passei a ser contra o Drex e apresentei um projeto de lei anti-PEC do ano passado, o de 2020, proibindo o fim do dinheiro físico, a extinção do dinheiro físico e a imposição, por meio de curso forçado, né, de uma moeda digital. E o que a minha PEC fala? Ela traz o protagonismo para o parlamento, porque hoje está sendo feito pelo Banco Central de maneira unilateral, sem um debate público amplo. Isso traz vários problemas, porque no Brasil isso atinge pessoas vulneráveis. Nós temos pessoas sem conta em banco. Outro dia eu estava lá em Criciúma, na minha cidade, num clube de mães, tinha 10 senhorinhas. Eu perguntei, quem aqui tem conta em banco? 3 não tinham. É bastante, entende? Então não vai trazer inclusão, não vai trazer facilidades, pode até trazer para algumas pessoas, mas em qual custo? Nós temos que começar a avaliar esse poder que a gente dá para o Estado. Então, por isso, e quero convidar todos que estão nos assistindo para assinar a nossa petição, nãoaldrex.com. Em breve eu vou lançar lá um e-book explicando toda a história do dinheiro no mundo, no Brasil, o avanço, né, os avanços, enfim, e a importância do dinheiro físico hoje para a nossa liberdade financeira. Inclusive, é até engraçado, porque hoje você vê, o Alexandre de Moraes e sua esposa, eles sofreram sanções da Lei Magnitsky. Outro dia eu estava lendo como que viveu uma chinesa que foi sancionada pela Lei Magnitsky. Ela era CEO de uma empresa e ela passou a receber o salário dela em dinheiro físico e guardar o dinheiro em casa, porque ela não podia ter acesso ali ao sistema bancário, né? Então, tamanha a nossa dependência hoje de um sistema bancário. Então, quem sabe até agora o próprio Alexandre de Moraes não precise desse meu projeto de lei e da minha PEC. Deputada, muito obrigada pelos seus comentários. Isso é muito importante, né? Não é possível que o Executivo tome uma decisão como essa sozinho, sem passar pela casa do povo. Infelizmente, a gente tem visto cada vez mais isso, né? O Judiciário e o Executivo tomando decisões, muitas vezes, à revelia do Parlamento. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer tê-la aqui conosco. E microfone aberto aqui, sempre que precisar, a casa está à sua disposição. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.